Joia, você que está com a tua Bíblia, abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 28. Jó, capítulo 28. Espero que eu enxergue aqui, irmãos. Eu estou sem óculos, tive que fazer uma adaptação na lente para computador, porque eu não estava enxergando o computador. Mas aqui tá bom, tem uma luz aqui, eu acho que eu vou. E a minha letra é grande, eu acho que vai dar para eu enxergar aqui. Jó capítulo 28 diz assim: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas tuas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a virão os olhos do falcão. Nunca pisarão feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Senhor, eis aqui a tua palavra nessa manhã. Eu tenho convicção que ela há de falar com cada um de nós, ó Deus, porque nós estamos debaixo da promessa de que, como diz Isaías, ela não volta vazia. O profeta disse que ela é como a água que cai na terra, que penetra o solo e que logo brota, que logo nasce. E eu tenho certeza que nascerá algo novo dentro de cada um de nós aqui nessa manhã, ó Deus. Eu peço a tua graça, a tua unção, o poder do teu Espírito para pregar a tua palavra. Deus, e que agora ela encontre corações sedentos, que agora ela venha fazer guarida no coração de todos aqueles que vão ouvir agora, vão receber da tua palavra. Ela vai gerar transformação, vai gerar fé no nosso coração. Que assim seja, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Esse texto de Jó, talvez você falou, nossa, que leitura meio confusa, né? Porque na verdade Jó é um livro poético. E a maior unidade de valor que existia nessa época aqui era o ouro. A propósito, o ouro ainda é talvez uma das pedras mais preciosas ainda nos dias de hoje. Uma outra coisa que eu queria destacar para você é que, com relação à nossa concepção, nós viemos do barro. A gente sabe disso desde lá de Gênesis. Vários textos na Bíblia vão dizer que nós somos vasos de barro. Mas em relação ao nosso valor diante de Deus, nós somos ouro. Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar sobre a ansiedade, Jesus começa a discorrer, e num dado momento ele diz o seguinte: não valem vocês, ou seja, os seres humanos, aqueles filhos de Deus, mais do que os pássaros? João vai dizer também que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho em sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E nós vamos encontrar diversos relatos dizendo da importância nossa. Nós somos barro, sim, com relação à nossa fragilidade. Nós somos barro, sim, com relação à nossa essência. Hoje a gente está muito bem, hoje a gente está super crente, né? Assim, hoje a gente está cheio de orar. Amanhã a gente já não está tanto, porque a gente oscila. Mas nós somos o único vaso de barro que tem valor de ouro. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto vai tratar disso. Jó era um homem que acredita-se que era o mais rico do Oriente. Jó era um homem culto. Ele era um homem multicultural. Porque se você já leu o livro de Jó, você vai perceber que Jó trata de botânica, Jó fala de zoologia, ele vai falar, tem uma parte que ele começa a falar de alguns animais. Jó trata de vários assuntos no seu livro. Ou seja, no meio da sua dor, ele vem tratar de vários assuntos. E nesse texto aqui que nós lemos, Jó mostra mais uma sabedoria sua, discorrendo sobre essa história. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã é isso. Pessoas que produzem quando está tudo bem, são pessoas normais. Agora, pessoas que conseguem produzir algo no meio da sua dor, você pode ter certeza que são pessoas que creem em Deus, são crentes. Então aqui já tem uma lição para a gente aqui nessa manhã. Nós somos da mesma raça que Jó, humana. Então nós podemos produzir o nosso melhor no meio da nossa dor também. Em outras palavras, o ser humano pode ser maior do que a dor que ele sente. Nos dias de maiores dificuldades, é que as melhores coisas sairão dentro de mim e de você. E nesse texto aqui, Jó resolve comparar a sabedoria a um mineiro que busca pedras preciosas. É disso que trata o texto. Apesar de ser uma linguagem poética, uma linguagem rebuscada, é disso que está se tratando o texto. Então Jó, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre o mineiro que queria chegar ao seu objetivo. E o verso de número 2 diz assim: o ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. O que Jó está querendo dizer numa linguagem poética é o seguinte: que não é fácil encontrar ouro. Que não é como você ir numa árvore e colher um fruto. Ouro você não consegue dessa forma. Ele está querendo dizer o seguinte: ouro dá trabalho. Ou seja, o mineiro, para conseguir ouro, ele terá que imprimir esforços para chegar no seu objetivo. Mas, ok, o que isso daqui tem a ver conosco aqui nessa manhã? É que nós estamos tão acostumados com as pessoas que nós convivemos, nós estamos tão acostumados com pessoas que sentam do nosso lado na igreja, nós esquecemos que essa pessoa cheirosa, que essa pessoa que canta no louvor, que participa do ministério, nem sempre ela foi assim. Essa pessoa deu muito trabalho para o mineiro, para que ela ficasse como ela é hoje. Essa pessoa deu muito trabalho para o mineiro, para que ela chegasse até aqui. Então, não evite chateá-la, contrariá-la, arrumar briga boba por política em redes sociais. Se essa pessoa sumir, mande um zap para ela, porque aos meus olhos e aos teus ela é uma pessoa comum, mas aos olhos do mineiro ela é uma pessoa especial, ela é
propriedade exclusiva, a Bíblia diz. Se hoje você é líder do ministério, trate essa pessoa com educação e respeito, porque você não desceu em lugares aonde o mineiro desceu para trazer essa pessoa até aqui. Então é disso que Jó está dizendo. Aí no verso de número 3, olha o que ele diz: os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins, que está dizendo um lugar longe, profundo, procuram pedras, ocultas aonde o texto está dizendo? Em densa escuridão. Então o que Jó está se referindo? É que quando o mineiro começa a sonhar que naquele poço pode haver pedras preciosas, ele olha para dentro do poço, mas quando o mineiro olha, ele só vê escuridão. Mas mesmo só vendo escuridão, ele sente, tem alguma coisa valiosa aqui. Mas alguém tenta dissuadi-lo dizendo, não tem nada, desista. Mas o mineiro diz, você pode estar vendo apenas escuridão, mas eu vejo pedras preciosas dentro desse poço escuro. O que o mineiro está dizendo é que um dia ele olhou para mim e para você e disse assim, eu posso ver além de escuridão dentro dele. Eu sou capaz de ver o que está no fundo e pegar o que ele tem de bom lá no fundo e trazer à luz. Porque sempre foi assim na história bíblica. O homem olhou para Sara e viu uma senhora estéril. Deus olhou para Sara e viu uma mãe de multidões. O homem olhou para Davi e falou, matou Urias, é um assassino. Mas Deus olha para ele e fala, não. Deus olhou para aquele poço de escuridão e falou, não, Davi é um homem segundo o meu coração. O homem olhou para Esther e viu uma órfã judia. Deus olhou para esse mesmo poço e falou, não, vai ser uma rainha poderosa nas minhas mãos. Deus está dizendo para a gente aqui nessa manhã, eu vi em você o que ninguém viu, eu valorizo em você o que ninguém valoriza. Olharam para a boca do poço e disseram, eu só vi medo em você, eu só vi fracasso em você, eu só vi fraqueza em você, e Deus olhou para o mesmo lugar e viu em você uma pedra preciosa. Verso de número 4, diz que abrem entrada para Minas, longe da habitação dos homens, esquecidos os transeuntes. Quem que é transeunte? Aquele que está passando de um lado para o outro, e assim longe deles, oscilam de um lado para o outro. Jó está dizendo, o mineiro olhou para aquele poço escuro, e ele ignorou quem estava passando, ele ignorou quem estava falando, ele ignorou os transeuntes, e ele diz o seguinte, eu vou me lançar dentro desse poço, e ele ata uma corda ao seu corpo, e ele então desce. E o texto vai dizer o seguinte, que ele oscila de um lado para o outro. O que Jó está querendo dizer? Era a prática do mineiro naquela época. Ele descia num poço em zigue-zague. Ele descia preso numa corda, mas ele ia de um lado, ele ia do outro, ele batia o pé numa parte do poço, depois ele batia o pé na outra parte do poço, ele ia descendo dessa forma, até chegar lá embaixo. E conforme o mineiro ia descendo, o que acontecia? Ele sujava a roupa, ele rasgava a roupa, ele arranhava os braços, mas ele estava decidido a descer.
E o único que teve coragem de descer num poço escuro, tendo seu corpo ferido, tendo seus membros pregados, tendo a sua veste rasgada, você sabe quem é? Foi Jesus, porque ele sabia que no fundo do poço tinha gente preciosa como você, e você talvez achando que nunca ninguém deu provas de amor sobre a tua vida. Você quer mais prova de amor que essa? Talvez seu pai não tenha te amado, sua mãe não tenha te amado, mas teve um que desceu no fundo do poço e te trouxe até aqui, e ele desceria quantas vezes fosse necessária, só para ter eu e você nas mãos dele. No verso 5 ele diz, olha, da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida, essa versão minha não está legal, você deve estar com uma versão na sua mão que vai dizer, da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida a terra, talvez esteja na sua versão, a minha não tem terra, como por fogo. Jó está querendo dizer que quem olha por cima, quem está olhando por cima, o lugar que o mineiro está trabalhando, eles não percebem nenhuma diferença. Por quê, irmãos? Porque aqui em cima, Jó está dizendo, a terra continua procedendo o pão. O que Jó está querendo dizer? Árvores frutíferas, grãos, ou seja, toda espécie de plantação, ele está dizendo, em cima lá, ou seja, não é em cima do poço, não é a palavra, mas na superfície, está tudo acontecendo normalmente. Eu vou tentar exemplificar para você, porque a semente, ela assim, você planta e durante um tempo, você olha para a terra, e o que parece, irmãos? Que não está acontecendo nada. Você joga uma semente, chega amanhã, você olha, só vê terra. Depois da manhã terra, depois do outro dia terra, o outro dia você só vê terra. Ou seja, olham para a tua vida de cima e não estão vendo nada. Quem olha a sua vida de cima, parece que está tudo parado, mas esquecem que o mineiro está trabalhando por baixo. Enquanto você acha que está tudo parado na sua vida, o texto está dizendo aqui no verso 5, que o mineiro está revolvendo, ou seja, o mineiro está mexendo a terra lá embaixo. Eu vou tentar exemplificar para você. Absalão toma o trono de Davi, seu pai, e Davi, irmãos, vai embora a pé do seu reino. E o texto vai dizer que vem um homem atrás de Davi gritando, homem de sangue, homem de Belial, receba a paga pelo aquilo que você fez à casa de Saul. O problema, irmãos, é que Davi nunca se levantou contra Saul. Davi nunca fez nada contra Saul. Mas esse homem vem julgando Davi, vem gritando atrás de Davi, por um capítulo da história de Davi. E nós não podemos julgar a história de uma pessoa por um capítulo. O que esse homem que ia gritando não sabia, é o que o texto está dizendo. Enquanto esse homem falava de cima, o mineiro trabalhava por baixo, e cada palavra de maldição, Deus revolvia, Deus mexia, Deus transformava em bênção. Então talvez de cima estão olhando, não está acontecendo nada, sua vida não vai dar em nada. Não, mas não, você tem que entender, lá embaixo o mineiro está trabalhando. E o que é melhor, o verso de número 7 diz que essa vereda, o que é vereda? Caminho. A ave de rapina ignora. Ou numa outra versão, que eu prefiro essa aqui, a ave de rapina não conhece essa vereda.
O que Jó está dizendo é que enquanto o mineiro está trabalhando lá embaixo, o inimigo das nossas almas, a ave de rapina, ela está voando lá em cima. E o texto está dizendo que a ave de rapina não conhece o caminho que o mineiro fez para chegar lá embaixo. Ou seja, a ave de rapina não encontra o ouro que Deus escondeu. Talvez tenha ave de rapina sobrevoando a tua vida, mas ela não vai encontrar o caminho, porque Deus não permite. Sabe o que está tratando aqui esse verso? Tratando de invisibilidade. Está dizendo que a ave de rapina não consegue ver o que Deus está fazendo. É exatamente o que diz o Salmo 91. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus esconde ouro de ave de rapina. Talvez você ache que a ave de rapina vai destruir os sonhos e os projetos que Deus colocou no teu coração, mas ela só vai ficar sobrevoando, porque Deus não permite que ela conheça a vereda que Ele está trabalhando. Por isso, irmãos, que tem também momentos da nossa vida que parece que não está acontecendo nada, mas sabe o que está acontecendo? Deus está te escondendo das aves de rapina. Você já notou que nós falamos assim? Estudou na mesma sala que eu estudei, mas eu não via isso nessa pessoa. Morava do meu lado, mas eu nunca percebi isso. Trabalhou comigo anos, mas eu nunca percebi que ela tinha esse dom. É Deus escondendo o ouro na vida daquela pessoa que Ele teve tanto trabalho para tratar, mas na hora certa vai aparecer. Às vezes Deus está escondendo. Tem um rapaz que estudou comigo, e toda vez que ele aparece na TV, eu falo para minha esposa, ela não aguento mais, você já falou 10.000 vezes. Porque ele estudou comigo assim, estava escondido, a gente olhava, ele era o mais tímido da sala, ele não abria a boca, e hoje ele é correspondente da Globo em Fortaleza, o Alessandro, agora você vai lembrar também. Toda vez que você vê falando Fortaleza, é o Alessandro, o repórter. Mas se olhava, você não via o ouro escondido dentro daquele menino. Ele era um nerdão, que ele ficava no canto. Ele podia ser tudo, menos jornalista. Menos pegar um microfone na mão e fazer uma reportagem. E ele está há anos lá. Porque no momento certo, o ouro vai aparecer. Verso de número 9. Aqui Jó começa a detalhar como o mineiro vai trabalhar lá embaixo. O verso 9 ele vai dizer que o mineiro estende a mão, e essa versão que eu estou também não é boa, porque ele fala estende o homem a mão contra o rochedo, mas tem versão que vai falar que estende o homem a mão sobre a pedra. E diz que ele começa então a tirar pedra lá de baixo. Porque não é só você descer no poço. Agora ele tem que revolver pedra, ele tem que quebrar pedra para ele achar o ouro ou um pouco de pó. Então Jó começa a detalhar como é que ele vai fazer. Ele remove as pedras, diz o texto, até as suas raízes. Então diz que quando o mineiro chega lá embaixo, não acabou o trabalho dele. Não é que nem desenho animado que ele chega lá embaixo, já está as pepitas de ouro tudo no chão, ele já pega, põe dentro. Não é assim não. Achar ouro você tem que quebrar pedra. E aqui tem uma grande lição para os nossos relacionamentos. Às vezes a gente vê tanto defeito no outro, mas eu tenho que entender que eu já fui tão pedregoso contra essa pessoa que você está reclamando hoje.
As mesmas pedras que Deus já removeu na vida dela, talvez está revolvendo na sua. E às vezes a gente não tem paciência. Para nós chegarmos até aqui, Deus cortou muita pedra na nossa vida. Muita pedra. E aí a gente chega no desfecho de toda essa história. O verso de número 11 diz que agora o mineiro está de frente para o ouro. Agora o mineiro chegou no momento ápice de pegar o ouro. Mas olha o que está dizendo. Está dizendo que ele tapa os veios de água. Por quê? Porque Jó está prevendo uma inundação lá embaixo. Jó está dizendo que corre o risco dele bater numa pedra lá embaixo do poço e passar um rio por trás dela. E na hora que ele bater a ferramenta e abrir um veio, pode inundar o poço. E aí o mineiro pode então morrer lá embaixo. Por quê? Porque inundação, Jó está querendo dizer, é um momento de aflição. Mas olha o que Isaías fala. Mas quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando o mineiro está perto do ouro, vem uma inundação e aí não permite que ele extraia o ouro. Do ponto de vista espiritual, você já passou por inundação. Do ponto de vista espiritual, você já passou por tempestade. Do ponto de vista espiritual, você já passou por vendaval. E isso vem na nossa vida para querer tirar-nos da mão do mineiro. Aquele luto quase te tirou da mão do mineiro. Aquela traição quase te tirou da mão do mineiro. Aquela decepção nem se fale. Aquela crise quase te tirou das mãos do mineiro. Mas olha o que o texto diz. Diz que ele tapa os veios d'água. Significa que esse rio que veio em sua direção para atrapalhar aquilo que o mineiro quer fazer na tua vida não vai prevalecer, porque Deus tapará as águas desse rio que vem para te inundar. Deus está dizendo para a gente nessa manhã, eu já tapei muito rio que vem em sua direção, que você nem imagina, mas ninguém vai te tirar das minhas mãos. Agora olha o que diz a parte B do verso 11, e ele traz à luz o que estava escondido. Agora então, Jó está falando que o mineiro está subindo do poço. O mineiro está voltando. E agora quando ele chegar lá em cima, diz que ele vai trazer o ouro à luz. O que era para esse contexto? Ele abriria a mão, eu não sei se ele tinha uma pepita ou se ele tinha pó de ouro, não interessa. O que interessa é que ele iria abrir a mão, o sol ia bater, ia trazer a luz. Era como se o mineiro estivesse falando para aqueles que não acreditaram nele. Eu não disse que valeria a pena. Aqui tem outra lição para a gente nessa manhã. Não é você que vai se promover. Não é você que vai aparecer. É aquele que enfrentou o descrédito pela tua vida, é que vai mostrar aquilo que ele garimpou dentro de você. É como se Deus estivesse falando, fui eu que acreditei em você, fui eu que trabalhei em você, fui eu que morri por você, agora eu vou abrir a minha mão diante do sol, para mostrar para todo mundo o que eu fiz através da sua vida.
para a gente terminar. Verso 1. O verso 1 diz assim: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo que o ouro, ele tem o quê? O seu lugar. Então essa lição é para muitos que estão me assistindo. É Deus te dizendo por que você saiu do seu lugar. O seu lugar é nas mãos daquele que quer fazer a peça de ouro que ele deseja, para você brilhar aonde ele quer que você brilhe. Jó está dizendo, o ouro tem o seu lugar. O ouro tem que permanecer nas mãos do mineiro, para que ele venha transformar a gente em algo que ele precisa, para que a gente cumpra um propósito. Eu termino dizendo algo para você nessa manhã. No meio dessa crise, dessa pandemia, o medo não é o seu lugar. A depressão não é o seu lugar. O quarto escuro não é o seu lugar. O seu lugar é nas mãos daquele que te formou. O seu lugar é nas mãos daquele que tem o poder de mudar cenários dentro da tua casa, da tua vida e da tua história. O mineiro pagou um alto preço. Ele olhou para o poço, ninguém acreditava nem em mim nem em você. Dizia, esse daí eu conheço o passado dele. Esse daí, xiii. Mas o mineiro resolveu pagar o preço. Ele falou, eu sei que lá no fundo, tem um pozinho de ouro lá. E eu vou descer lá no fundo desse ser humano. Vou pegar o pouquinho que ele tem de bom e vou trazer à luz. E no momento que eu quiser usá-lo, eu vou exaltá-lo. Então, meu irmão, isso aqui também é um recado para você que tem ministério. Você que ele não fique preocupado. Quem vai te exaltar não é você mesmo. Quem vai te colocar no lugar que Deus quer é Ele próprio. Então você não tem que ter pressa, você não tem que ter medo, você não tem que ter inveja, você não precisa querer correr mais do que o outro, você não precisa de nada disso. Eu queria orar com você nessa manhã. Queria que você fechasse os teus olhos aí da tua casa. Curvasse a tua cabeça. Talvez você fala, pastor, eu estou vivendo esse momento. Nada tem acontecido na minha vida, parece. Eu estou com a vida parada, eu estou com a vida bloqueada. Eu estou aqui dentro de casa e agora ainda vem o desemprego. E Deus trouxe eu aqui para te dar esse recado nessa manhã. Aí de cima não está acontecendo nada, mas aqui de baixo o mineiro está trabalhando, ele está revolvendo a terra. Enquanto você plantou a semente, ele está movendo a terra, e no tempo do Senhor vai frutificar. Pai bendito, que essa palavra, Senhor, venha colocar o teu povo de pé nessa manhã. Que nós venhamos a entender, ó Deus, que o Senhor continua trabalhando naquele que o Senhor escolheu. O Senhor teve muito trabalho para nos trazer até aqui. Às vezes a gente acha que Deus te salvou e virou as costas e te largou. Não é nessa teologia que a gente acredita. A gente acredita que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Mas por quê? Porque o próprio Mateus capítulo 6, no texto que eu já citei nessa noite,
Jesus disse isso: olha, não cai um pardal sem o meu consentimento. Se não cai um pardal sobre a terra sem o consentimento de Deus, quem dirá a tua e a minha situação? Senhor, nessa manhã, toca pessoas, ó Deus, que a tua palavra nessa manhã venha gerar algo novo dentro de cada um de nós, ó Deus. Que essa pessoa possa descansar o coração dela, ó Deus. Que o mineiro continue trabalhando. Que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Glória a Deus. Irmãos, você tenha um almoço abençoado em família. Deus te abençoe ricamente. E às 18 horas a gente tem outro culto. A gente aguarda, tá bom? Que Deus abençoe o teu dia.